alegria saber que você está aí conectado do outro lado da tela. Seja mais do que bem-vindo ao podcast Mundo Empresarial. Vem chegando boas histórias desse universo empreendedor, gente que se destaca pelo seu jeito de conduzir cada empresa, de oferecer soluções. E os convidados de hoje são duas personalidades especiais que vão compartilhar insights e contar um pouco dessa trajetória no universo empreendedor. Já já eu apresento, mas antes eu quero te convidar, antes de mais nada, para curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal, ativar os sininhos, compartilhar esse vídeo também para os seus contatos aí, para outras pessoas que gostam de boas histórias. Com certeza vai ser um momento muito especial, um momento muito agradável para você acompanhar do início ao fim do programa. Podcast Mundo Empresarial, que tem o apoio, o patrocínio da Croissant e Companhia e também da Print, empresas parceiras aqui do nosso programa. E você também, além de assistir aqui no YouTube, também pode ouvir o podcast Mundo Empresarial no Spotify e também na Apple Music. É isso aí, só procurar por podcast Mundo Empresarial, você ouve, assiste, enfim, aonde estiver, quando quiser, vai ser um prazer ter você junto com a gente. É uma grande audiência, já são quase 140 mil inscritos em nosso canal no YouTube. Você que está chegando hoje pela primeira vez, seja mais do que bem-vindo, e você que já é um dos inscritos, muito obrigado. Convide mais pessoas também para fazer parte aqui do nosso canal. Combinado? Bom, sem muitas delongas, hora de bater papo, conhecer os convidados de hoje. Vamos falar de engenharia. Pois é, solução em engenharia 360. Por quê? É uma engenharia completa. A gente está falando de engenharia hidráulica, elétrica, a civil e muito mais. Estou aqui com o pessoal da MFB Engenharia. Comigo o Vitor Brusco e também o Bruno Moreira. Sejam bem-vindos. Como estão? Tudo bem? Boa tarde. Muito obrigado pelo convite, Thiago. Agradecer a participação, né? Vamos falar um pouco aí, contar um pouco da nossa história, do surgimento da MFB e desse desafio que é empreender no Brasil com todas as nossas soluções que estamos propondo aí no mercado. Que legal. De São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, direto aqui para o podcast Mundo Empresarial. Para a gente iniciar essa nossa prosa, como diria o caipira, contem pra gente como é que tudo começou, como surgiu a MFB Engenharia. A MFB ela sai do papel em 2016, então quer dizer, ano que vem nós completamos 10 anos aí de história com a MFB, mas ela nasceu a ideia em 2015, né, através da necessidade de clientes, né, da empresa Energigeradores, a qual a gente tem uma parceria até hoje, de atender o cliente, né, e entregar para o cliente soluções 360, né, soluções integradas. Porque hoje no mercado de engenharia é muito comum você ter o rapaz que faz a instalação de piso, o outro faz parede, o outro faz... E o gestor, aquela pessoa que dentro de uma empresa, dentro de uma companhia, que precisa desse tipo de serviço, ele tem que fazer a gestão de muitas pessoas, muitos terceiros, né? E dar conta dos afazeres dele ainda dentro da empresa, né? Então a gente traz a MFB para agregar serviços, né, de engenharia e trazer know-how, né, de instalações, normas, para facilitar o dia a dia do gestor, né? Então, a gente decide, eu e o Bruno, a gente decide abrir empresa em 2015 para trazer um pouco mais de facilidade, né? E trazer um pouco mais de qualidade integrada em um único eixo para gestores de empresas, né? A ideia inicial era essa. Que aí bacana. Depois ganhar asas, né? Vamos crescendo, né? Ô Bruno, e vocês têm a formação acadêmica em engenharia elétrica? Isso, Exatamente. na verdade sim. Nós nos formamos junto em 2010, né? Nos formamos em engenharia elétrica na FEI, né? Ali em São Bernardo do Campo. Desde 2003 eu atuo com a Energigeradores, que é uma empresa que foi fundada para soluções em grupos geradores, né? Então a gente passou ali todo o processo da faculdade fazendo junto, conversando sobre negócios, conversando sobre oportunidades, né? Quando em 2015, né, a gente viu uma necessidade do mercado, né, de alguns clientes nossos que atendíamos com a Energy, de trazer essa solução em instalações. Foi quando conversamos bastante, eu e o Vitor ali, alguns almoços. Falei, Vitor, acho que é a hora de
partimos aí para um empreendimento, trazer a MFB para fazer essa solução. Então começa ali na parte principalmente elétrica, né? E depois agregando todo o portfólio de instalações. E é sempre essa visão da demanda do cliente. Acho que a gente tem que ter a noção da dor do cliente e buscar sanar essa dor, né? Então a gente vai muito nessa linha de trazer uma solução para sanar a dor do cliente. Na Energy, com produtos e soluções, né, voltados para o segmento de energia, grupos geradores, diesel, gás, sistemas de armazenamento, e na MFB com a solução completa de engenharia, né, trazendo a parte civil, elétrica, hidráulica, né? Eu acho que isso é bem legal, né? E foi ali, do momento ali de uma conversa ali, desde que a gente se formou em 2010, a gente vinha trocando bastante figurinha, conversando de projetos, né? O Vitor sempre com a ambição também de montar uma empresa para sanar essas dores, e surgiu a oportunidade em 2015. Um grande cliente nosso abriu as portas, né, para começarmos a MFB, e aí você inicia e vai um passo de cada vez, vai agregando, vamos crescendo, né? E aí hoje a gente tem uma solução, acho que mais completa aí para todo o mercado. E é engraçado a gente perguntar, porque assim, da onde que a gente descobriu que tinha essa dor no mercado? Porque eu trabalhei em 3 empresas grandes, né, multinacionais. Sim. E eu era esse gestor, eu era aquele cara lá que contratava os serviços. E tinha que contratar várias empresas. Exato, e sofria muito, porque um ficava empurrando o problema pro outro e a coisa não resolvia, né? Sim. Então a gente descobre essa dor, eu acho que tomando do remédio, né? A questão aparece ali. Sim. E a gente tem a ideia e a coragem, né? Porque empreender no Brasil é meio... É um desafio. Tem que ter coragem, tanto, né? E lidar, fazer essa gestão também quando se contrata várias empresas para né, fazer uma obra, né, desde o projeto, a execução, e é complicado, né? Cada empresa tem um jeito, uma filosofia de trabalhar, uma entrega no prazo, outra não, e como você falou, uma fica jogando para outra. E quando você contrata uma única empresa e ela vai dar conta de todas as etapas dessa obra, aí é muito mais fácil de lidar, não é mesmo? Você facilita muito o gerenciamento da obra, né? Perfeito. Então, acho que a visão é sempre facilitar ali para o gestor, né? Porque cada empresa tem que estar focada no seu business principal, né? No seu core, né? Então, acho que a ideia é a gente trazer essa solução quando a gente fala de uma obra, de um novo projeto, uma nova planta, entregar dentro do prazo com um gerenciamento mais simples e eficiente para o nosso cliente, né? Então, a visão da eficiência é muito importante para nós. Bacana. E a experiência que a MFB adquiriu ao longo do tempo, né, deu a possibilidade de se especializar em alguns segmentos, né? Sim. Hospitalar, rodoviário e industrial. Sim. Fala um pouco dessas especializações de vocês. A gente já está nesses 10 anos de estrada aí, a gente já fez, né, diversos projetos hospitalares. E quando se fala em projetos hospitalares, cada instalação, cada indústria, cada segmento, ele necessita de uma expertise um pouco aprimorada, né? Mas saúde, quando a gente fala de saúde, é um complicador. A engenharia, a instalação no hospital, ele requer alguns cuidados, algumas particularidades para não colocar em risco a vida dos pacientes. Hoje é muito alto o índice de infecção hospitalar no Brasil. Eu não sei os dados de cabeça, mas eu sei que 1 a cada 6 pacientes, se eu não me engano, sofria de uma infecção hospitalar. E isso se dá porque muita norma descumprida, muita não observância a questões de engenharia que protege o paciente ali de uma bactéria, de uma infecção. Então a gente começa a trabalhar nesse ramo hospitalar com reformas de UPAs, UBSs, né? Construção de faculdades de medicina, junto à Uninove, uma parceira nossa. E a gente vai aprendendo, né? Essas nuances do que um hospital requer, né? Dentro por exemplo, quando a gente fala de sistemas elétricos, né? Imagina o que precisa ter numa sala de cirurgia. Você tá aberto, o cara tá com equipamento elétrico dentro do seu corpo. Sim. Então requer alguns cuidados, algumas necessidades ali, né? Que não é normal para uma casa ou uma indústria. E aí, com o passar dos anos, a gente vai trazendo profissionais, né? Pessoas que já são do meio, conversas com muitos médicos, né? Muitas contribuições. E a gente vai entendendo, aprendendo, né? E desenvolvendo esse know-how que a gente tem hoje para, quando a gente hoje é contratado para uma obra, um projeto hospitalar, a gente já entrega para o cliente, por exemplo, às vezes que eu costumo falar, né? O cliente às vezes não sabe o que ele precisa, ele sabe o que ele quer. Eu quero uma clínica, eu sou dentista, eu quero um consultório
odontológico. Tá bom, mas tem que ter... Você precisa disso, você precisa daquilo. Como que eu vou montar essa infraestrutura? Exatamente. Né? Então a gente dá todo esse suporte pro dentista, pro médico, pro cirurgião, Sim. para ele é médico, ele sabe a medicina, né? Mas a engenharia quem sabe somos nós. Sim, então a gente vai dar toda essa assessoria para ele, ter um consultório dentro das normas, dentro da a Anvisa regulamenta muito isso, né? Você tem a NBR, para ele não só ter problema depois de auditoria, multa, ou um problema maior, um paciente pegar uma infecção e ver a óbito dentro desse recinto, entendeu? Então hoje, após 10 anos vivendo isso diariamente, né? Hoje a gente possui um corpo de engenheiros, um corpo técnico, muitos projetos executados, né? Muitos aprendizados também, né? Durante essa trajetória da área hospitalar. A área industrial, a gente já vivia dentro da área industrial, né? Eu venho da indústria, mais de 10 anos trabalhando dentro da indústria, então é uma coisa que é meio natural, né? Produção, linha de produção, produtividade, trabalhar em horários fora que não atrapalha a produção, prazos extremamente apertados. Quando você fala em indústria, prazo conta muito, porque às vezes você está fazendo uma intervenção, ou a produção está parada, ou são pessoas que estão desalojadas ali para vai reformar uma sala, alguma coisa. Esses dias a gente fez a reforma da sala do presidente, teve que fazer em 2 dias. Então, assim, prazo, indústria, apertado, qualidade, né? Sim. Porque assim, a indústria operando, né? Então a gente está fazendo uma obra com a indústria em operação. Então você não tem margem para erro, tem que ficar bem feito, bem executado, porque você não pode voltar a fazer retrabalho depois, né? E no prazo recorde. Então, indústria é um desafio bem grande quando você fala em prazo. E o setor rodoviário? O setor rodoviário, eu trabalhei muitos anos em concessão rodoviária, então a gente aprendeu muito, né? Concessão rodoviária. Hoje a gente tem, acho que as maiores empresas hoje de concessão rodoviária do país são clientes nossos. E a gente já fez tudo que tem para fazer em rodovia, né? Toda a parte de instalações. O pessoal talvez o pessoal não imagine o nível de tecnologia que se tem numa rodovia visando trazer segurança do usuário, né? Então, por exemplo, tem sistemas, para você ter uma ideia, a Serra do Mar ali, descida para Santos, né? Sim, sim. Se você passar com o seu carro a menos de 40 por hora, a câmera vai te detectar e vai lá no centro de controle operacional, dispara um alarme pro operador falando assim, aquele carro está com problema. Sim. Dispara uma viatura, um suporte para ver o que aconteceu com ele. Entendeu? Então, assim, esse nível de comunicação, você ter sinal de antena, Wi-Fi no trecho da rodovia pro cliente, pro usuário, né? A gente pede o usuário conseguir ligar numa emergência para alguém. Então, toda uma preocupação que às vezes a pessoa que tá passando ali nem imagina, né? Que tenha tudo isso. Que tem todo esse aparato, né? O pessoal costuma só ver o radar e o pedágio, né? Mas não é só isso. Não, vai muito além, né? Muito além. Toda a automação que tem. Toda a automação que tem, todo o controle que tem de tráfego, iluminação, né? Sistema de rádio para acionar, sistema de ambulância para ainda mais como você falou, né? Na Serra do Mar mesmo ali, né? Estamos é uma área um pouco mais distante, enfim, ali você está... Você tem muita neblina, sim, né? Então você exato. Tem várias questões climatológicas que acabam afetando também. Então precisa ter um aparato tecnológico muito forte, né? Pra você ter uma ideia, por exemplo, na Serra do Mar ali no Anchieta Imigrantes, a gente tem ali 100% da operação assistida com grupo gerador, né? Então você tem uma segurança energética. No caso de uma falta de concessionária, você também vai ter os grupos geradores operando. Então existe todo um suporte, né? Toda uma segurança. E ali a MFB Engenharia atua, junto com a Energy. Isso, tanto a MFB atua fazendo serviços, a Energy na época fez toda a parte de fornecimento, instalação dos equipamentos em conjunto. Então, assim, tem bastante sinergia entre as empresas, né? Pra você ter uma ideia, dentro dos túneis da Imigrantes, uma curiosidade, eles têm sensor de fumaça. Sensor de fumaça, interessante. Se a fumaça começa a aumentar muito, eles têm uns ventiladores no túnel
eles podem girar para a esquerda ou para a direita a fim de expulsar a fumaça dentro Fazer a exaustão dele. Né? Sim, sensor sim. de opacidade. Então, assim, é um monte de aplicação. Eu acho que ninguém imagina isso, né? Que passa de carro ali. Que tem os exaustores a gente observa, né? Mas é só imagino eu que seria só por uma questão de ter um oxigênio, né? Da gente, mas tem essa questão também da fuga Toda de uma fato. automação é muito grande, assim. Então, tem muita tecnologia, muito serviço, muita manutenção em uma rodovia. Ainda mais com esse monte de concessão, né? Que o governador Tarcísio, quando ele foi ministro da infraestrutura, ele fomentou bastante, né? E agora, como governador, ele vem fazendo um trabalho de terceirização de rodovia, de concessão de rodovia, que, na minha opinião, melhora bastante, independente do pedágio, que eu nem vou abordar aqui, que é um tema muito polêmico, né? Sim. Mas, de fato, a rodovia fica melhor, entendeu? Sem dúvida. Tanto é que as rodovias do estado de São Paulo são as melhores do país, né? Exatamente. Você quer saber quando termina o limite de estado, né? É só mudar. Você quer saber quando muda o tipo da rodovia, né? Uma rodovia de mão simples, aí você percebe, aqui já não é mais estado de São Paulo. Começa a ter buraco, já começa a ter, né? Como você falou, tem a questão do pedágio, mas aí é um outro caso. Enfim, você está pagando pelo ter um serviço de qualidade. O Vitor se também, especializou muito também na parte de iluminação, né, Vitor? Foi eu. Em 2010, eu fui pioneiro, né? Na iluminação LED. Quando começou a iluminação LED no Brasil, eu estava lá importando a luminária. Que legal. Os primeiros túneis eu que fiz. A iluminação da Ponte Rio-Niterói, eu era gestor do projeto. Projeto luminotécnico. Então, isso começou lá em 2010. Então, assim, a gente não tinha nem certeza de como funcionavam as luminárias. As grandes empresas aí trazendo luminária para o Brasil. E hoje as principais cidades brasileiras estão fazendo... Não, acabou. A luminária antiga, que era vapor metálico, vapor de sódio, está extinta. Não existe mais. Talvez até porque tem uma questão da proibição ambiental, né? E o desperdício energético, né? Sim. A eficiência era muito baixa. Você precisa de uma luminária de 400 watts para fazer o que uma luminária hoje de 80 faz. Agora me fala a respeito da... Você fez parte do projeto de iluminação da Ponte Rio-Niterói, é isso? Sim, trabalhava na concessão na época, né? E aí, foi no ano da Olimpíada, né? Foi 2016. Não, 2014, da Copa, né? Da Copa, 2014. A gente foi e teve que refazer todo o sistema de iluminação da Ponte Rio-Niterói. E aí, com o sistema de telegestão, né? Então, você tem o controle hoje de cada luminária por um aplicativo, né? Você tem ali monitoramento de tráfego, né? E a manutenção facilita muito, né? Porque assim, se uma luminária dá problema, o operador recebe um chamado no WhatsApp para saber que é a luminária 3. Qual luminária que deu problema? Deu problema. Porque imagina, você vai de uma... Quantas luminárias estão espalhadas ao longo da Ponte Rio-Niterói? 858. 158. 858. 800? 858 luminárias. Imagina falar qual? Será que foi a luminária toda número noite, 100 ou número 200? Tinha 2 funcionários que eles ficavam numa Kombi. Eles ficavam toda noite, eles tinham que... Fazendo rondar para ver se as luminárias estavam acesas. E agora não tem mais isso. Não precisa né? mais disso. E sem contar que assim, uma luminária antiga, na vapor de sódio, vapor metálico, ela tinha duração ali de 20 mil horas. Então, a cada 6 meses, queimava. Sim. Uma taxa de falha de 32%. A gente vai para um LED, os túneis da Imigrantes, a gente implantou em 2013. Né? Faz o quê? 12 anos? 2013, 12 anos, sim. Agora, acabou a vida útil, eles estão fazendo substituição. Mas durou 12 anos, ligado a 24 horas. E tem essa questão ecológica, meio sustentabilidade, eficiência energética, manutenção. Sim, para a segurança do usuário, né? A luminária não queima. Sim. Ela tá lá ligada mais fácil. Então, não sei se vocês lembram no estádio de futebol, faltava energia. Aí, quando a energia voltava, ficava uns 15 minutos esperando esquentar a luminária. Para poder ligar. No LED não tem mais isso. Né? Antigamente, faltava energia, voltava energia, ficava lá o negócio esquentar. Isso. Então, o LED volta automaticamente. Você não ficar produzindo resíduo, né? Porque queima menos o LED e a lâmpada você tinha que ficar fazendo descarte, vapor de mercúrio, tinha umas questões ambientais. E eficiência energética, assim. O consumo é muito menor, né? E você, só para recapitular, você foi pioneiro ao trazer essa tecnologia para o Brasil, é isso? Isso. A concessionária onde eu trabalhava,
teve a iniciativa, Uhum. e eu como engenheiro à frente disso, Coordenou esse projeto. coordenei o projeto todo, conversamos sobre importação. Poxa, que legal. Não existia norma ainda para luminária, né? Qual norma a gente vai seguir? Não tinha uma norma no Brasil ainda, sim, né? Sim. Tava muito no início, né? Uhum. Eu participei de bastante palestra depois, de bastante seminário a respeito de iluminação pública, né? Hoje o mercado já está bem... Migrou bastante, praticamente. O mercado hoje já está 100% estabilizado, né? Na tecnologia. Já tem normas específicas, já está tudo certinho, né? Que bacana. Estamos conhecendo um pouco mais da MFB Engenharia, aqui hoje com esses nossos dois convidados, o Vitor e o Bruno, contando um pouco mais, compartilhando os seus cases de sucesso, insights e tudo mais. Quando a gente fala de sustentabilidade, né, que é um tema muito relevante, e como que a MFB Engenharia trata desse assunto, né? Você falou a respeito aí das lâmpadas de LED, mas vocês têm uma certificação para atuar, enfim, gostaria que vocês falassem a respeito. Hoje a MFB ela tem certificação ISO 9001 e ISO 14001. Isso faz desde 2014, nós somos certificados pelas ISOs, né? Então a ISO 14000, questão do meio ambiente, e a ISO 9001 é questão de processo, né? Então a gente dá muito valor para esses certificados porque ele exige muito da gente. A ISO exige que a gente tenha um protocolo de gestão em cima de questões ambientais muito forte, e a questão de processo, melhoria contínua, né? A ISO 9000 ela bate muito na questão da melhoria contínua. Isso exige muito, isso demanda muito investimento, demanda muito tempo, né? Para a gente estar sempre melhorando, sempre aprimorando as práticas internas lá, para entregar para o cliente. O resumo de tudo isso é que o que o Bruno falou, entregar eficiência, entregar um bom trabalho para o cliente. Tudo sempre pensado no cliente. Então... Você faz ali todo um procedimento, inclusive, de descarte dos resíduos que são gerados nos nossos serviços, né? Ou seja, procuramos soluções na parte de projetos, trazer soluções que tragam eficiência energética, que tragam sustentabilidade, né? Então, a gente hoje tem no portfólio de produtos, né? O Vitor falou aí dos projetos iniciais, luminárias LEDs, né? Nós temos hoje geradores a gás, então que já é uma tecnologia diferente dos grupos geradores diesel. Nós estamos trazendo agora os BESS, que são os bancos de bateria, né? Para trazer essa solução integrada. Então, todo o material que é utilizado numa obra, o descarte desse resíduo, né? Para que a gente garanta que esse 360, que ou seja, entregue para o cliente a melhor obra, maior eficiência, e que a gente está preocupado também com essa questão sustentável, né? Muitos dos nossos clientes estão 100% atrelados a metodologias, a metas de ESG, né? Então, você tem muito dessa questão ambiental, da questão da governança. Então, a gente tem essa preocupação desde o início do projeto, a qual tipo de solução melhor se aplica, né? Entendendo a necessidade do cliente, as opções de mercado e a viabilidade econômica, né? Até a entrega dessa obra e essa execução. Quando a gente tem uma ISO 14000, esse processo é feito para garantir que ali tudo que está sendo gerado nos nossos serviços e produtos estejam sendo dado o descarte adequado, né? Então, a gente oferece essa tranquilidade e essa solução para o cliente. Então, quando a gente inicia um projeto, a gente está sempre com esse olhar, né, sustentável, com esse olhar de eficiência para que a gente traga um projeto cada vez melhor e buscando sempre novas tecnologias, né? Então, a gente está sempre muito antenado em trazer novas tecnologias para o mercado nacional. Estamos sempre fora buscando o que está sendo realizado em outros países que tem de tecnologia que a gente possa trazer para fazer a diferença nas nossas obras, projetos e entregas. Bom, e quando vocês falam sobre uma solução de engenharia 360, né, que vai atender todas as etapas de uma obra, né? Hidráulica, civil, elétrica, precisa de um time grande. E como que vocês resolvem essa questão da mão de obra? Tem uma equipe qualificada? São muitos profissionais que atuam diretamente com vocês? Então, a MFB, a gente costuma dizer que a gente tem um baixo turnover. Pessoas que estão com a gente ali há 8, 10 anos, né? Então, assim, as pessoas, elas entendem a metodologia. E a pessoa quando a pessoa está com a gente há muito tempo, a pessoa já é treinada, a pessoa já tem um rendimento muito bom. Então, assim, a gente consegue fazer bastante coisa, às vezes com menos pessoas, mas a gente tem um time razoavelmente grande, né? E algumas muito especialidades, assim, hoje em dia é muito terceirizada, né? Você tem uma empresa especializada em fundação, não sei o que tem. Então, você tem o cara já que tem
equipamento, que só trabalha com aquilo. Então, algumas coisas a gente faz a parte de subcontratação, né? Dentro das especificidades aí. Mas grande parte dos trabalhos é feito com a equipe interna. Eu acho que a gente tem aí, Thiago, uma visão muito assim, trazer eficiência no processo, e isso significa a eficiência desde a nossa mão de obra para a gente trazer o melhor resultado, né? Sempre uma obra vai ter um responsável nosso, um engenheiro à frente, um coordenador, né? E a equipe nossa, como o Vitor bem colocou, né? Com baixo turnover, ou seja, uma equipe que já está há muito tempo conosco e conhece da cultura da empresa, né? E fazendo esses profissionais serem os multiplicadores. Então, isso nos dá um organograma, uma condição de verticalizar. Quando a gente tem mais obras, trazer mais profissionais, mas a gente tem a nossa base ali, uma equipe estruturada, com know-how, com cultura de empresa, com entendimento de processos, de eficiência, para a gente fazer isso ser viável. Até né? um case interessante para contar. Acho que a pandemia, todo mundo se lembra dela, né? Sim. Em 2021, a gente recebeu uma incumbência, lá, uma demanda, construir um hospital para assessorar a Covid. Foi ali na... Hospital de campanha. Foi um hospital de campanha, né? Mas ela era retaguarda, né? Era para tirar os pacientes que estavam... Tipo, o cara já saiu da intubação, Sim. mas o cara ainda não estava pronto para ir para casa. Então o cara precisava ficar num leito. Só que não existia mais leito de UTI. Precisava aliviar ali Então a Prefeitura de São Paulo, em parceria junto com a Uninove, né? Eles construíram um hospital ali de Estorópole, que fica ali na Vergueiro, ali na Liberdade. Tá. Um hospital com 250 leitos, certo? Sim. Era um andar, assim, inteiro. E lá tinha... Eram os consultórios de odontologia, tudo. Nós tivemos 15 dias Para transformar o lugar. para demolir tudo e Executar. transformar em um hospital com... Era 20 leitos de UTI e 230 leitos normais. Sério, em 15 dias. Caramba. E não tinha nada. Assim, o secretário de saúde, na época, ele chamava e falava, cara, vocês são doidos. Vai dar tempo? Eu falei, não, vai dar tempo. A população precisa. E, cara, a gente trabalhou 7 por 24. Era legal que foi assim, foi hospital pra combater a Covid. Sim, Eu peguei sim. Covid fazendo hospital pra combater a Covid. Olha só. E deu certo, porque assim, como a gente tem o nosso pessoal e a gente tem uma parceria, uma rede de apoio, quando precisa empenhar a gente consegue. Um super case de sucesso esse, né? E a gente conseguiu. Em 15 dias, a gente ficou incumbido de toda a parte elétrica, toda a parte de redes, toda a parte de data center, no break, gerador, a parte de drywall, banheiro, revestimento. Obviamente tinha outras empresas trabalhando Sim, no sim. forro, Dando piso, apoio, mas, né? mas assim, foi acho que a coisa mais insana em termos de construção que eu já vi na minha vida. Em 15 dias para fazer Um hospital inteiro. Poxa, que Hospital legal. operacional. Pegar um andar, né? Um andar da faculdade. Não, um hospital inteiro. Acho que a China fez um em 10, né? Ou Isso, 12. foi isso. Nós fizemos um em 15. Tá bom, foi quase lá. Foi quase lá. Mas que legal, parabéns, viu? Quanta história bacana, a gente está conhecendo um pouco mais aqui da MFB Engenharia. Vocês também atuam, tem várias situações, né? Um atendimento mais personalizado, que pode ser desde o início do pré-projeto, projeto, execução, mas tem também o gerenciamento, a formalização de um projeto e também a parte operacional. Então, nosso portfólio é um portfólio modular, né? Então, você pode ter desde o início, né? Todo o projeto turnkey, a gente cuida desde o pré-projeto, gerenciamento e execução de todas as matérias e competências, né? Elétrica, civil, hidráulica e redes, por exemplo. Ou você pode ter ali a contratação só do projeto, a contratação só da obra elétrica, só da civil. Então, é um portfólio modular. Você pode agregar todas as soluções em uma única contratação ou pode fazer essas contratações apartadas, né, separadas, de acordo com o quê? Com a necessidade do cliente, né? Então, olhando ali a demanda. Muitas vezes pode ter uma construtora já executando um projeto e a gente precisa entrar em alguma dessas etapas, né? Sim. Quando a gente pega o projeto completo, turnkey, a gente consegue fazer um trabalho de engenharia de pré-projeto, entender a necessidade do cliente, o que o Vitor colocou. Né? Muitas vezes o cliente sabe o que ele quer, mas ele não sabe o que ele precisa nem como, né? Sim. E a gente consegue trazer essa parte de projeto. E assim, um projeto bem trabalhado no início, você vai ganhar tempo na execução para que a gente entre na obra e execute ela no menor tempo possível, com a máxima eficiência e o menor desperdício. Acho que o mundo hoje é trazer eficiência e evitar desperdício, né? Então, tudo que a gente consegue trazer para você trabalhar no projeto, colocar em simulador. Hoje existem muitas ferramentas, né? Então, a gente, por exemplo, hoje faz simulação de
elétrica, simulação no caso do gerador, quando a gente instala um gerador, de ventilação, como que funciona fluxo de ar. Então, quando você consegue colocar tudo isso no software, simular, você vai para campo com uma solução modular, uma solução mais limpa, mais rápida e mais eficiente. Esse é o grande objetivo quando a gente entra para executar uma obra. Que legal. Bom, e a MFB Engenharia agora se transformou também numa incorporadora. São 2 projetos, né, que a gente está tocando. A MFB está com um projeto de construção de casas, né, condomínio fechado. A gente está com a primeira obra já em andamento, né. É lá em Pardinho, no interior paulista. A primeira que a gente está fazendo. Então, o projeto executivo já está pronto, então já estamos entrando na fase de construção. São quantas residências? Essa daí vão ser 2 residências nesse primeiro projeto, né? Tá. Mas a gente já está com outros terrenos aí para Que legal. testar. Porque eu acho um pouco assim, hoje em dia, o público em geral, acho que qualidade de vida está contando muito, né? A gente estava até conversando aqui esses dias que tá difícil de, por exemplo, hoje você vai recrutar a gente perdeu funcionários, né? Tem uma questão hoje muito forte pós-pandemia com a questão do home office, com a questão do híbrido, né? O pessoal tá dando muito valor para isso. Às vezes o pessoal tá preferindo ganhar um pouquinho menos, mas ter esse trabalho home office ou trabalhar híbrido. Então a gente entendeu que assim, a casa da pessoa passou a ser uma casa e o escritório. Perfeito, sim. Então a gente entende, eu entendo assim também, o Bruno compartilha muito disso comigo, né? As pessoas estão querendo morar melhor, às vezes, investir um pouquinho mais numa residência com um pouco mais de infraestrutura, Sim. porque ele tá ali o dia inteiro. Então assim, você pega esses condomínios, clubes, você tem dentro você vai ter uma casa muito bacana ali, uma casa, um espaço, uma área de escritório, para você ter uma privacidade ali de barulho, etc e tal. Mas você tem um clube, você tem uma academia, você tem uma piscina, você tem um lugar para fazer um Cooper. Muita comodidade, né? Exatamente. Tudo muito perto, tudo próximo, muito próximo. né? Você tende a ter um condomínio que traga ali o máximo de conforto e proximidade. Então você tem o mini mercado, você tem a academia, você tem o clube, né? Sim. Você está trabalhando na sua casa, então você tem um escritório. Então você também muda um pouco a necessidade do projeto. Você é um alto executivo, você precisa ter um escritório que você tenha segurança de energia, você tem que ter redundância. Sim. Então não é mais só uma instalação residencial. Então é a casa mesmo quase como um santuário ali, né? Sim. Onde você mora, vive e trabalha. Então a gente quer trazer esse conceito de projeto. Né? E é uma questão importantíssima que não sei se assim já aconteceu com vocês. Ficou sem energia na sua casa? Pô, parou de funcionar o Wi-Fi. Cara, que transtorno. Pois é. Hoje para o Wi-Fi, hoje para o... Tudo elétrico, né? O fogão elétrico. Eu tenho 2 filhos pequenos, né? A Alexia para, né? Tudo para. Faltou energia em casa. Ferrou. O que eu faço com as meninas? Não tenho um celular, não tenho nada para brincar. Não tem uma televisão para assistir, enfim. É verdade. Então, e quando essa queda de energia é pouco tempo, 5 minutos, ok, mas quando a gente tem eventos igual a gente teve aí nos últimos 2 anos, né? Apagões de energia, né? E aí você tem 10 horas, 12 horas sem energia, aí é o caos, né? E essas construções, esse projeto imobiliário lá em Pardinho, vocês estão fazendo, também usando toda a engenharia 360, mas estão adaptando essas residências a muito a essa questão da parte elétrica, aí com geradores, pensando muito nisso? Exatamente. A gente tem esse viés, né, de se trazer para a pessoa, por exemplo, existe um produto que a Energy comercializa, que é um gerador que chama Guardian. É um gerador que é muito vendido nos Estados Unidos. Quantas unidades nos Estados Unidos vendido? 1.000 unidades dia. 1.000 unidades por dia nos Estados Unidos. Dia. A Generac nos Estados Unidos, ano passado, faturou 3 bilhões de dólares desse produto. É muita grana, muita grana. Assim, porque hoje a Energy, ela é uma representante da Generac? É o distribuidor oficial da Generac, somos o líder no mercado nacional, né? Poxa, que legal. Ano passado vendemos 600 unidades, 200 desse novo produto que é o Guardian, né? Que é um produto residencial. Tá. Mas o americano que é um gerador um pouco menor, vamos dizer assim. Ele é como se fosse uma geladeirinha assim. Ele não é grande, ele pequeno. É compacto, não tem diesel, é limpo. E suficiente para abastecer uma residência. Isso. Que bacana. Então, o americano tem muita cultura da casa como santuário, ou seja, da casa como...
Então, de você ter independência na sua residência e ter autonomia. Então, ou seja, ele tem sempre essa preocupação de você não depender da concessionária de energia. Então, ele quer trazer isso tudo para uma residência mais sustentável e mais segura, né? E esse é um gerador a diesel? Gerador a gás. A gás. Gás natural. Ele usa o gás que... Sabe o gás do fogão? É a mesma rede de gás. Poxa, chega ali no fogão, chega no chuveiro, entendeu? E ele te dá uma autonomia infinita ali. E vocês estão fazendo a instalação, vão por exemplo, o nosso projeto nesse projeto vai ter. Contempla ter um Guardian, quer dizer, então assim... Você vai entregar para o cliente a residência pronta. Poxa, que legal. Por exemplo, então nessa casa, que não é alto padrão, um médio padrão. Médio ali, padrão, né? tá. Mas é um médio padrão muito bom, né? Traz um conforto absurdo, você pode trabalhar da sua casa. Você vai fazer uma reunião, você vai gravar um podcast da sua casa, fazer uma entrevista, falta energia... Sim. Tá morto, né? Sim. Então você não faz isso na sua casa hoje porque você não tem esse recurso. E assim, ele é muito difundido nos Estados Unidos, mas no Brasil nem tanto. Então, assim, talvez agora, com essa mudança, depois pós-pandemia, que a gente tá entendendo que as pessoas estão buscando mais essa comodidade da casa, talvez a gente comece um processo migratório aí, de a residência da pessoa ser dar esse valor para essa questão. Para essas questões, entendeu? Perfeito. Você entende assim, quando a gente fala... A gente vê isso nos números, né? A crescente venda do equipamento vem cada ano isso. vem dobrando o número de vendas e assim, nós temos que entender assim, quando a gente fala de segurança energética, falamos de toda o que compõe, né, o fornecimento de energia, na hora que falta energia, não tem mais o que fazer. Não. Faltou energia aqui, agora eu preciso, agora não tem mais. Até chegar alguém aqui e colocar um equipamento, um gerador, você não vai ter tempo. Então, você tem que ter essa consciência antes, né? Então, por exemplo, ter um grupo gerador na residência é como ter um seguro, né? Só que você está tendo um seguro de energia. Então, esse é o grande conceito, né? Nós tivemos, assim, casos recentes em São Paulo, né? Isso. Com 3 dias sem energia, 4 dias, exatamente. Nesse período, por exemplo, meu telefone toca 24 horas. Imagina. É dono de padaria, dono de pequeno comércio. E não tem gerador, porque assim, os que tem para alocar, aloca-se rápido. Os grandes clientes consomem a quantidade de diesel que precisa, porque assim, quando falta energia para todo mundo, ou seja, não existe no mercado gerador suficiente para atender essa demanda de locação, além de prazos, né? Então a forma de você... Então aí nesses eventos, muitos se conscientizam que precisam ter e começam a comprar e ter esse gerador. Porque você tem que ter essa independência, né? Quanto que você perde com o seu negócio se ficar parado 1 hora, 2 horas, 3 horas sem energia, né? Se você tem um mini mercado, quanto você está perdendo ali de mercadoria que você tem armazenada e começa a bater o desespero porque, mas o meu freezer aqui só vai durar 12 horas e não tem o que fazer. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter a consciência de se precaver. Então, a ideia que a gente traz nos nossos projetos é de trazer essa segurança energética, né? Trazer essa eficiência, sustentabilidade. Para quê? Para quando acontecer o evento, você ter isso. E talvez o americano, por ser um país onde tem mais desastres climáticos, né? E a Flórida é um exemplo muito legal disso. Eles têm muito mais essa visão, né? Não quer depender. Então, eu quero ter aqui na minha residência... Ser autossuficiente. Ser autossuficiente. Perfeito. Esse acho que é um ponto importante. E sobre esse projeto imobiliário lá em Pardinho, como se deu a escolha do local? Por que exatamente em Pardinho? Enfim, tem uma estratégia? Então, o projeto piloto, né? A gente já vem estudando isso há 2 anos. O projeto piloto lá, a empresa lá que comercializa terreno fez uma proposta muito boa, né? Para terreno. E eles estão precisando alavancar lá. Então ficou viável, assim, a viabilidade muito boa. E tipo, eu particularmente, eu tô pensando até fazer uma casa para mim lá. Que legal. Porque eu amei o lugar, assim. É muito bonito, é muito gostoso. Eu passaria ali 1 ano sem sair dentro do condomínio, tranquilo, conseguindo trabalhar, conseguindo viver ali. Que legal. Então, assim, é muito gostoso, né? Então, assim, quando você faz alguma coisa que você queria pra você, fica mais fácil, né? Com certeza. Muito bacana, né? Você ter uma casa muito bem montada, com uma eficiência, autossuficiência energética, né? Nessa questão E como o próprio Bruno comentou, de ter um gerador a gás... não digo portátil, mas assim de pequeno porte que atenda a necessidade daquela residência e que não ocupe tanto espaço também. Estamos conhecendo um pouco mais do trabalho da MFB Engenharia, aqui com o Vitor e o Bruno, sócios, parceiros dessa empresa,
que oferece solução energética, ou melhor, solução de engenharia e também, claro, relacionada à parte energética e hidráulica, civil, para os seus clientes. Já já a gente vai continuar esse nosso bate-papo, mas antes tem um recado importante. Quero falar para você da Croissant e Companhia, que é referência em doces e salgados deliciosos e práticos. Se você busca qualidade e sabor, você precisa conhecer a Croissant e Companhia. São mais de 20 lojas espalhadas em todo o estado de São Paulo, com uma infinidade de produtos, desde os clássicos croissants, tem coxinhas, salgados integrais e até mini churros. E o melhor de tudo é a praticidade. Você compra o produto congelado, guarda lá no congelador e quando quiser fazer uso, quando quiser saboreá-lo, basta aquecer. O modo de preparo é muito simples, basta aquecer por alguns minutos e tá pronto. É isso mesmo. Gostou? Quer conhecer mais? Então visite uma loja de fábrica mais próxima aí de você, ou então acesse o site e descubra como levar os produtos da Croissant e Companhia para sua casa, para sua festa, para o seu evento, ou se você é um empreendedor do ramo alimentício, quer revender os produtos da Croissant e Companhia, então acesse o site, conheça, descubra como fazer e também, claro, alavancar aí os seus negócios e ter um bom faturamento. Croissant e Companhia, o salgado genial. Dado o recado, seguimos aqui batendo papo com o Vitor Brusco e também o Bruno Moreira, sócios da MFC Engenharia, aliás, MFB Engenharia. Muito bem, vamos falar sobre tecnologia. De que forma que a tecnologia está influenciando no trabalho de vocês? Como que vocês estão se preparando? Já fazem uso de inteligência artificial? Enfim, vocês estão olhando aí as tendências do mercado? Como que vocês estão implementando isso no dia a dia da empresa? Assim, tá mudando tudo, né? Tudo o que a gente costumava, o que a gente achava que sabia, a gente começa a ver que a gente não sabe nada. É todo dia assim, né? É impressionante como a tecnologia, ela vem para transformar. Uhum. A MFB tem uma política, né? Desde a sua fundação, de investir em tecnologia, de estar com tecnologia de ponta, que hoje nossos equipamentos, nossos funcionários são munidos de tudo que tem de ponta aí no mercado para facilitar o dia a dia deles, né? E a gente não para por aí. Então, a gente tem investido em pesquisa, tem ido atrás de produtos fora do país. O Bruno recentemente voltou da Europa visitando clientes. Aí tem novidade, daqui a pouco vai falar um pouco dessas novidades aí que a gente está trazendo aqui para o Brasil. Uhum. É tendência na Europa, acho que vem para revolucionar o mercado de verdade, né? E a gente tá investindo em inteligência artificial, assim, já costumo dizer que é passado, né? Agora, assim, já tá vindo uma nova geração, né? Não é só o uso do chat GPT lá. Hoje você tá vindo programação, substituição de ser humano por inteligência artificial, automatização de processos por inteligência artificial. Então, assim, não é que eu vou mandar a pessoa embora, né? Mas a pessoa, ela vai deixar de fazer o A com B. O operacional. E vai começar... Isso aqui já vai estar pronto, então ela vai começar a tratar dados hoje, né? Então, assim, algumas profissões estão surgindo no mercado que não existiam, né? Devido a essa tecnologia que está sendo implementada, né? E não tem jeito. Quem não, eu costumo dizer, né? A pessoa que quando... Você lembra do disco de vinil, né? Lembro. Quem continua vendendo disco de vinil tá quebrado. Sim. Porque hoje em dia é tudo no Spotify. Então, assim, a tecnologia, a inteligência artificial é a mesma situação. Acho que quem continuar fazendo as coisas como vem fazendo hoje, daqui uns 5 anos, ou menos até, vai ser um vendedor de disco de vinil, não tem jeito. É uma realidade. Tá muito rápido, muito rápido. E eu acho que ela vem para trazer eficiência, né? Acho que ainda tem um aprendizado grande, é muita novidade, né? Muita informação. Mas, assim, você hoje pode utilizar a inteligência artificial e a gente tem até olhado aí alguns cursos e ir para fora para estar bem antenado no assunto, porque assim, ela vai trazer eficiência para todos os processos da empresa, né? Do atendimento ao cliente, né? A execução de tarefas. Então, acho que tem muita coisa que vai acontecer e essa revolução aí que tem... Assim como a gente teve a revolução quando chegou a internet, né? Acho que
lá na década de 2000 que mudou as empresas, né? Uhum. Eu comecei a trabalhar, era fax, né? Tinha o fax, tinha... Nossa, né? faz tempo. E agora a gente está falando, então, assim, acho que a inteligência artificial também, a gente tem que estar antenado, porque, assim, isso vai trazer de novo. Acho que é sempre voltado para trazer eficiência, melhor atendimento para o cliente. Então, acho que tudo isso, né? Hoje em dia mesmo você vê muitas empresas que já têm o atendente, né? Uma inteligência artificial que vai conversando e ele vai ali aprendendo e executando. Então, acho que tem bastante tarefa. Desde o atendimento até a parte operacional, execução, chegada de robôs, né? Para executar algumas tarefas. Então, acho que a gente vai acompanhar aí os próximos anos. Os softwares de engenharia também, né? Que a gente tem bastante software que a gente utiliza. Eles estão já sofrendo uma mudança drástica aí com questão de inteligência artificial. Hoje em dia o pessoal consegue saber o que quer através... Faz uma pergunta. E vocês já se adaptaram a isso? Estamos em processo. Em processo de adaptação. Como a questão é muito nova... E rápida evolução. Exato. Então, assim, quem falar hoje, eu sei tudo de inteligência artificial. Tá mentindo. Tá mentindo. Então, assim, eu acho que nem quem tá desenvolvendo lá sabe tudo, porque é um processo que tá acontecendo, né? A gente tá na evolução disso, entendeu? Sim. Então, a gente tá... Algumas coisas já estão implantadas, outras coisas estão em projetos, algumas coisas já vem funcionando com o IA, entendeu? E nosso desafio agora, que a gente tá estudando, é como levar isso para campo, né? Porque assim, o pedreiro para assentar um azulejo, será que vai ser um pedreiro para sempre? Já existe tecnologia que a gente tá vendo que é um robô. Mas isso... Vai substituir a mão de obra humana. Isso, entendeu? Então, como que se faz essa aplicação? Como que é a aceitação disso também? Porque assim, as pessoas também não gostam de lidar muito com máquina, né? Exato. É a questão humana e como que isso vai se desenvolver. Então, a gente tem toda essa preocupação, tem todo esse cuidado, porque como eu falei, eu tenho um viés muito forte em atendimento a cliente. Assim que eu acho, atendimento é tudo, é 100%. Assim, todas as empresas do mundo, qualquer empresa do mundo, seja a MFB, que vende serviços de engenharia, seja a Microsoft, que vende software, a única coisa que todas as empresas no mundo têm em comum, todas elas precisam vender. Sim. Né? Todas precisam de cliente. E todas as que vendem para ser humano. Sim. Né? Não tem robô comprando nada. Né? Então, assim, a gente tem que sempre pensar assim, inteligência artificial, robô, processo, legal. Mas tem que dizer isso. O resumo de tudo é lidar com o ser humano. Né? Qual a experiência que o ser humano está tendo quando minha empresa está lá cuidando do projeto dele, da casa dele, do trabalho dele, né? Sim. Então, a gente não pode deixar isso de lado. Acho que é uma coisa que a gente tem que ter cuidado, né? Quando a gente pensar em... Vou substituir... Eu vi uns vídeos esses dias acho que o pessoal do G4 substituir todo mundo por IA. Pô, legal. E aí? Como que vai ser? Se todo mundo for substituído por IA, como que vai ser, né? Sim. Eu acho que o ser humano não é substituível. Então, a gente vai coexistir, ser mais eficiente. Vai ter um amadurecimento ainda, Sim. Da tecnologia, né? É tudo muito novo, né? Como vocês mesmos falaram, quem diz que domina tudo, né? Domina a IA, tá mentindo, porque a cada momento tem essa evolução e a gente tá aprendendo um pouco mais, né? Tá descobrindo novas... Então, acho que você tem ali uma questão bem grande agora de amadurecimento, de tecnologia, né? Verdade. E as empresas que souberem utilizar melhor, né? Sem perder, acho que a raiz, a cultura. Para trazer eficiência, acho que elas saem na frente, né? Bom, e dentro da Engenharia 360, da MFB, outros serviços que vocês fazem, né? Montagem de painéis elétricos, automação industrial, projetos elétricos em indústrias. Fala um pouco sobre isso. Então, para a questão industrial, a gente fornece hoje tudo que é pertinente à indústria, né? Então, assim, desde o projeto de infraestrutura, que a gente chama, né? Que é um projeto de você ter a instalação, a iluminação, a questão de piso, pavimento, os painéis para distribuição dessa energia dentro do cliente, entendeu? E até alguns processos da automação mesmo. Da montagem industrial. Exato, da montagem industrial, para abastecer uma linha de produção, porque hoje em dia, assim, basicamente a automação em si, o processo produtivo,
ele é executado através já de empresas que fornecem equipamentos específicos, entendeu? Então aquele equipamento ele vem pronto, né? Mas vocês vão dar o suporte para fazer a instalação daquele equipamento. A gente precisa fornecer todos os recursos para aquele equipamento qual funcionar, característica de energia que ele precisa, qual característica, se ele precisa de ar comprimido, se ele precisa de hidráulica. Então, ou seja, deixar aquele ambiente preparado para receber esse equipamento. Então, quando a gente fala da montagem industrial, é dar todo esse apoio. Tem as normas também, porque assim, quando você vem com um processo produtivo, você tem uma questão de norma muito importante, e essas normas, eles visam trazer segurança ao trabalhador, né? A gente tem que estar preocupado ali com uma questão... Às vezes, por exemplo, a gente viu o que aconteceu ali na Boate Kiss, né? Ali teve uma falha ali de um processo que a gente chama um projeto de bombeiro, que a gente fala, já né? faz tanto tempo que acho que o pessoal já até esqueceu. Boate Já Kiss, deve lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Exato, tragédia, uma tragédia que vitimou tanta gente, né? Uma sala de equipamentos usa muito aquele produto acústico, né? Exato. Faltou o quê? Um projeto de bombeiro. Foi a espuma acústica, né? Que acabou tóxica, provocando o incêndio. Tinha uma espuma que pegava fogo, né? Que hoje não é mais permitido. Isso, você teve muita troca. Mas você não tinha exaustão, né? Você tinha, então, é uma série, assim... Como qualquer acidente, é uma série de itens que se deixa passar no projeto, na execução, né? De normas que, quando se fez, é para garantir a segurança. E aí você vai queimando essas etapas, vai negligenciando esses itens, e aí você tem uma tragédia. A pessoa fala assim, vou fazer uma fábrica aqui. Não vou contratar projeto não, porque não precisa. Aí vai construindo, todo dia ele vai construindo uma Boate Kiss. Até o dia que dá a tragédia, entendeu? Sim. Então, assim, o fato de ele comprar uma máquina e instalar num lugar, ele tem que deixar tudo preparado, o entorno, a instalação, toda a infraestrutura, para ele trazer uma segurança ali para os operadores, para as pessoas que vão estar ali, entendeu? Para evitar esse tipo de tragédia. E é esse tipo de trabalho que a MFB Engenharia Isso é legal, né, Vitor? oferece. Porque, às vezes você está montando uma fábrica... não, o fabricante mandou um equipamento. Não, esse equipamento não precisa. Ou seja, todo engenheiro que pensou o produto, aí o técnico chega lá e fala, não, isso aqui não precisa instalar. Ou seja, você tem ali um estabilizador de energia, um no-break, uma necessidade de geração diferenciada, porque sabe da característica do produto. Então, quando você vai negligenciando, vai passando esses itens, né, você tem a consequência, né? Nós tivemos aí, por exemplo, alguns hospitais no Rio de Janeiro recentemente, que pegaram fogo porque se negligencia a instalação correta elétrica, a utilização de cabos, sobrecarrega a rede. E aí, quando você tem um acidente, depois isso... Eu não vou nem citar nome, mas eu visitei um cliente recentemente. A hora que eu entrei dentro da subestação dele, tem UTI. Sim. Tem paciente, tem centro cirúrgico, tem umas... Eu visitei o cliente, eu falei, quem que é o responsável pelo hospital? Quem assinou a RT, né? Esse cara vai ser preso. Porque essa situação aqui... Tá cometendo... Isso vai colapsar uma hora, né? Não assim, sabe quando, mas vai. Não sabe quando, mas vai. Isso é legal que a gente trabalha. Não vai mais porque ele arrumou, tá? Muito bem. Ele contratou a gente resolveu tudo lá. Mas você entendeu? Quem tá lá nem sabe o risco às vezes que tá correndo. Isso é legal que a gente que trabalha nos bastidores, que é na parte elétrica, você conhece o hospital, o bastidor, né? Então, minha sogra acabou de fazer uma cirurgia. Eu falei, não, esse hospital pode ir, que é um hospital que a gente... Não vai faltar energia, tem uma subestação, mas assim, quando você vai para alguns hospitais, você não tem... e não só hospital, qualquer empreendimento, você conhece o bastidor, né? Que às vezes se preocupa a fachada, o arquiteto pôr um bom mármore na frente, mas a base, a estrutura... se negligencia, né? Exato. E aí isso gera consequências. Ninguém vê, né? Ninguém tá vendo, mas é aí que é o problema, né? Só que na hora que faltar energia, se você estiver na mesa de cirurgia e faltar ali, aí o crime é... legal para contar disso. A gente está fazendo agora a reforma da maternidade Amadora Aguiar, em Osasco. É um hospital público, né? Hoje eles têm maternidade, basicamente. E é uma parceria com a Universidade Uninove. A gente está fazendo lá a obra... Em contrapartida, a gente está reformando todo o andar da maternidade. E, por exemplo, a gente tem uma questão hoje de oxigênio. De ter UTI neonatal, tem recém-nascidos lá que estão em ventilação. E a gente está numa etapa que a gente precisa fazer a mudança desse oxigênio. Você entendeu? Eu preciso desligar o oxigênio,
de criança recém-nascida. Como fazer isso? Para fazer a substituição. Existe todo um procedimento junto à empresa de oxigênio, você tem que pôr sistema de backup. Só que assim, a gente tá lá orientando. Não vamos sair desligando e... Tudo é muito bem planejado, né? Exatamente. Imagina o risco que é você ter pessoas pode ser fatal, né? Numa situação dessa, Exato. né? Então, assim, é esse know-how que você não constrói do dia para noite. Esse aprendizado que você, tipo, precisa estar no dia a dia, E é isso que a gente gosta de conhecer, de valorizar. A gente tem que valorizar profissionais como vocês, empresas como a MFB Engenharia, que tem esse conhecimento, essa expertise, para fazer com que... Fazer uma no caso desse do hospital, trocar né? o pneu com o carro andando. Exatamente. Trocar o avião, trocar a asa do avião com ele voando. Com ele voando. E não cai. E sem correr o risco de cair, né? Exatamente. Nesse caso, trocar todo um sistema de oxigênio para crianças. Com o hospital operando. Exatamente, com o hospital operando com os pacientes naquele centro, né? Naquele Isso precisa espaço. ser muito bem projetado, desde todas as etapas, e sempre tem um plano A e um plano B, né? Um rollback, ou seja, se algo der errado no meio da atividade, como a gente retorna sem que isso impacte a operação lá. E a Energy vive muito isso, a Energy e a MFB junto, né? Sim. Que é assim, quando a gente precisa fazer manutenções de sistemas elétricos, de empresas, por exemplo, data centers, hospitais, que não pode parar. Sim. Por exemplo, você tem ideia de qual prejuízo, por exemplo, uma empresa de telecomunicação tem se, por exemplo, o data center cair e nosso celular parar de funcionar agora? Ah, meu... É uma questão de minutos que impacta aí milhões de pessoas envolvendo dinheiro, A gente tem enfim, que ir muita lá, coisa. nesse mesmo hospital, a gente vai fazer também a troca dos painéis elétricos. Vou precisar desligar a UTI. Eu não posso ir lá desligar uma UTI. Então a gente vai pegar geradores. Com sistema provisório. Vamos pôr geradores em lugares estratégicos que garanta que não vai parar a energia no hospital. Que não sofre impactos, né? Exatamente. Então, assim, o menor impacto possível, se isso acontecer, né? Isso daí a gente chama de sistema crítico, né? Sistema de energia crítica. É um sistema que a gente chama muito de missão crítica, né? Então, são operações de fato de alta criticidade. Então, por exemplo, quando a MFB vai executar uma troca de painéis, nós entramos com geradores provisórios, ligamos ele na carga. Então, para o cliente final que está dentro do hospital, ele não percebe. Ou seja, a gente troca a energia, deixa de ser energia da concessionária e passa a ser para um sistema nosso provisório, para permitir à empresa executar a substituição, no caso igual, por exemplo, esse exemplo da MFB, sem que o cliente que está utilizando o hospital seja impactado. Agora, isso é tudo feito programado. Então, é escolhido a data, o horário, para que tenha o menor número de pessoas. Você coloca um sistema de geração com redundância. Então, por exemplo, nunca uma operação dessa tem um gerador. Tem sempre N mais um. Sim, tem um porque... Se quem tem problema, tem outro para substituir. E a responsabilidade nossa é muito grande quando você assina uma RT de fazer um processo desse. Se qualquer problema, é a empresa que vai ser ali prejudicada, né? Então, você tem que vai responder por aquele item. Então, tem todo um programa de plano A, plano B, execução. E a gente tem diversos cases aí e muita experiência para que a gente execute isso com zero risco para a operação e para que tudo saia como planejado, né? MFB Engenharia e Energy Geradores. Muito bem. Estamos conhecendo um pouco mais da história desses dois empresários, personalidades. Enquanto eles tomam um cafezinho, tem um recado importante para passar aqui para você. Quero falar da Print, outra empresa parceira do podcast Mundo Empresarial. A Print, que é referência nacional em soluções gráficas personalizadas. Se a sua empresa precisa de cartões de visitas, rótulos, adesivos, embalagens, canecas ou qualquer outro tipo de material promocional para você estampar a identidade visual da tua empresa, a Print está preparada para entregar qualidade, ótimos preços, rapidez, com atendimento pensado para quem vive o dia a dia dos negócios. Conheça, acesse o site print.com.br e descubra como elevar a identidade visual da tua empresa, como mudar, né? Levar para um outro patamar a identidade visual. Conte com a Print, essa empresa parceira aqui do podcast Mundo Empresarial. Que bacana, estamos aqui encaminhando para o finalzinho do programa, mas antes eu quero falar também que a MFB Engenharia está com outro projeto, está lançando, né? Que é o MFB Condomínio. Isso. Digamos assim, seria uma mão na roda para síndicos, zeladores. Conta o que de fato é a MFB Condomínios. Esse é um projeto que
já está em fase final, a gente já está trabalhando, já estamos atendendo, mas está sendo criada uma empresa totalmente nova dentro do grupo, então com profissionais separados, né, com estrutura separada, mas óbvio, utilizando todo o know-how, toda a experiência que a MFB e a Energia já tem ao longo desses anos, para a gente atender a questão de prédios, seja prédio comercial, seja prédio residencial. Mas assim, os síndicos hoje, eu acho que eles sofrem a mesma dor do gestor, que eu era gestor. Uhum. Por exemplo, ele precisa contratar um encanador para atender condomínio. Tá. Não consegue. Ele precisa atender um eletricista e tem que ser rápido. Porque assim, caiu a energia no condomínio, tem que estar lá rápido. É pra ontem, né? É muita A gente necessidade, que mora a ali, urgência. entendeu? Tá vazando o esgoto, tem que ser rápido. Uhum. Então assim, a gente vai juntar nesse projeto a eficiência, que a gente falou muito de eficiência, Uhum. a robustez, né, da marca, né, e o know-how que a gente já tem aqui na marca, Uhum. para conseguir atender esses síndicos aí de uma maneira muito abrangente com engenharia 360. Então a gente vai levar toda a questão que a MFB ela já tem uma sólida experiência na questão de rede de dados, controle de acesso, segurança eletrônica, né, portaria eletrônica, toda essa questão a gente vai entregar isso como portfólio para os síndicos, né? Legal. Revitalização do sistema elétrico, manutenção de quadro elétrico, revitalização da parte hidráulica, questão de bombeiro, né? Parceria de AVCB, adequações para a norma de bombeiros, né? Uhum. E uma novidade que a gente estava falando aí tecnológica, o Bruno vai comentar até melhor que eu. Hoje, por exemplo, quando falta energia no condomínio, se o condomínio tem o gerador na área comum, que normalmente o condomínio tem que a gente chama de área comum, é o que é? Corredor, elevador, piscina, portaria. Falta energia, normalmente alguém já conhece alguém que ficou preso dentro do elevador, né? Nossa, são muitas histórias, muitos casos. E você sabia que pela legislação, ninguém do condomínio pode abrir o elevador. Só o bombeiro. Só bombeiro ou a empresa responsável pelo elevador. Tá. Imagina assim, dá um apagão igual aconteceu em São Paulo. Sim. Falta energia na grande São Paulo toda. Pelo menos umas 200 pessoas vão estar presas no elevador. Aí essa empresa que presta serviço ou os bombeiros vão ter que ir atender. Você vai ficar umas 2 horas ali presa. No mínimo. No mínimo. Transtorno, às vezes uma criança. Sim. Às vezes uma pessoa doente, uma pessoa com um cachorrinho, né? Sim. Então, assim, a gente teve na Europa... Suécia, né? Na Suécia. Na Suécia. Na verdade, sim, nós temos hoje a tendência, estamos trazendo para o mercado os BESS, né? Que são os bancos de baterias, né? Que é para a gente fazer armazenamento de energia. Então, ele se complementa com a solução nossa em gerador, complementa com fotovoltaico e com a Então, assim, além disso, você tem hoje nos condomínios uma demanda crescente de instalações para carregamento de carro elétrico. Então, isso é uma realidade, né? Sim, sim. Cada vez mais você tem carros elétricos chegando, né? Está cada vez mais se popularizando, ou só o elétrico ou o híbrido, né? Então você muitas vezes não tem condição dentro daquela estrutura do condomínio, né? De subestação, ou seja, você não tem potência necessária para instalar os carregamentos de bateria dos carros elétricos para todos os condôminos. Você tem a questão da segurança energética quando falta, você não ter a disponibilidade. Sim. Então, através de bancos de bateria, que é o BESS, né? A gente tem aí, hoje estive na Suécia há 2 semanas atrás, estamos em conversas com a Volvo, né? Para trazer as soluções de baterias, né? E o BESS da Volvo, que é o mesmo item que a gente utiliza nos caminhões. Sim. Para quê? Para a gente dar essa solução, por exemplo, para esse mercado. Então, podendo integrar uma solução de gerador e BESS, ou muitas vezes só o BESS, trazer soluções, inclusive, para o carregamento de carros elétricos para os condomínios, né? Então, no meu próprio condomínio, a gente tem muito essa discussão, porque os condomínios já existentes não estão preparados, e se você for colocar carregamento de energia, né, de bateria para todos os condôminos, daria uma subestação muito grande. Às vezes tem alguns projetos aí para fazer uma nova subestação. Então a gente quer trazer um portfólio, trazendo soluções e tecnologias diferentes para a gente abastecer essa necessidade. E esse armazenamento de energia, o BESS, né? Seria para armazenar energia através de banco de baterias. Então, mas de energia gerada através de usinas fotovoltaicas? Pode ser tanto para energia. Porque assim, como funciona? O prédio, normalmente, o condomínio, ele tem horários
por exemplo, de maior pico, que a gente Sim, chama. aham. Quando que é o maior pico de carregamento de carro elétrico? À noite. Sim. O pessoal vai trabalhar, volta com o carro para carregar. Exato. Então, às vezes, à noite, o condomínio não vai ter Demanda energia suficiente para carregar todos os carros. Uhum. Vamos supor, durante o dia, muita gente está fora. As crianças estão na escola, então a demanda, então, assim, a demanda é menor. Sim. Então, o que acontece? Dentro da capacidade do prédio de receber energia da concessionária, tem horas do dia que vai estar sobrando energia. E essa sobra vai para esse armazenador. Vai armazenar. Tá. E tem horas que vai faltar. Sim. Quando faltar, o nosso carregador vai. Um carregador. Faltou energia da concessionária. Não vai mais piscar. Sim. O sistema vai abastecer, o elevador não para mais. Ninguém vai ficar mais preso dentro do elevador. E esse armazenador, ele tem autonomia de quanto tempo? É dimensionável o projeto. Aí você pode dimensionar. Tá 1 dia, 2 dias, 24 horas, 12 horas. Nós vamos Então, falar mas ele tem essa capacidade. Tem armazenador com uma capacidade menor e armazenador com uma capacidade maior. Vou te dar um exemplo. Nós vamos falar em quilowatt-horas. Então, ele armazena a energia em quilowatt-horas. Você pode instalar um BESS de 1 megawatt-hora, ou seja, 1000 kWh. Então, ali nós teríamos armazenado uma potência de 1000 kW para utilizar. Vamos pensar assim, esse armazenador seria uma espécie de power bank que a gente tem hoje. Isso, power bank. É um power bank, só que para uma residência. O conceito de banco de bateria, BESS, power bank é exatamente esse. Tá. Né? É a mesma filosofia. Tá. Você vai armazenar energia que pode ser energia da concessionária, energia limpa, e utilizar essa energia no momento mais estratégico. Né? Então, o power bank a gente utiliza para, no caso, um celular, um notebook. É um power bank. Só que é um power bank de residência. Só que é um power bank de altas dimensões, né? Proporcional de potência. Então, que legal. E vai de casa a casa. Por exemplo, um prédio que já tem o sistema fotovoltaico instalado, o excedente do fotovoltaico carrega a bateria, quer dizer, ele não vai aumentar a conta de energia dele. Isso já é uma realidade ou ainda não, é uma realidade. Futuro? É uma realidade. O produto... não, mas da tua empresa. Sim, a gente já tem esse produto para comercializar. Nós estamos iniciando o trabalho. Não temos cases, né? É um produto novo, né, que a gente está trazendo. Sim. Mas já é uma realidade. Ou seja, a gente já tem o know-how, já temos como instalar esse produto. Aonde que está o grande viés, né? E o que a tecnologia vem nos mostrando? Cada vez mais o custo dessa tecnologia vem reduzindo e vai começando a viabilizar o projeto. Então imagina um condomínio que hoje não tem condição de instalar carregadores de bateria para os carros elétricos por falta de subestação. Ele não tem capacidade no horário. Se a gente consegue armazenar energia no horário comercial, que a demanda está menor, ou seja, o consumo dele é menor, e colocar esse banco de bateria para operar no horário de pico, onde vão estar chegando os carros para recarregar, a gente dá essa autonomia para o condomínio, uma solução mais simples do que fazer toda uma nova infraestrutura somente para um gerador. Somente que às vezes... Você acredita que esse armazenador ele vai substituir um gerador de energia? O gerador é uma fonte autônoma, independente. Então, se você tiver um gerador e tiver o combustível, você vai produzir energia. Sim. O armazenador, que é o BESS, o banco de bateria, ele não é um gerador. Sim. Ele só armazena. Ele precisa de uma fonte. Agora, ele combinado com fotovoltaico, fotovoltaico mais o BESS, você consegue, em alguns processos, por exemplo, vamos supor numa residência. Aí eu tenho um grupo gerador. A gás, você tem independência de energia. Eu tenho um BESS na minha residência sem fotovoltaico, só o BESS. Sim. Você vai ter 2, 3 horas, 5 horas de autonomia, mas se faltar por 12 horas, você vai ficar, se você tiver 5 horas, 7 horas, você vai ficar sem energia. Né? Então, elas são tecnologias distintas. Bacana. Por exemplo, lá fora a gente tem muita aplicação da solução que seria híbrida, né? Das 3 soluções. Então, você tem o fotovoltaico, você tem o BESS, né? Que é o banco de bateria, e você tem o gerador, para que você formate ali uma solução onde as 3 compõem para você ter uma independência e uma autossuficiência. O que é legal, assim, de falar é o seguinte: qual que é o caso que você precisa? A resposta vai ser sempre depende. Vamos supor, um hospital, ele vai precisar do grupo gerador. Sim. Não só o BESS não atende ele. Você precisa ali de uma autonomia. Para um condomínio, só o BESS talvez seja suficiente, porque a gente vê aí recorrências, na grande maioria, falta de energia de 2 horas, 3 horas, né? Que é a média nacional de falta de energia. Sim. O BESS talvez ali atenderia de uma forma... O BESS ele tem uma autonomia, assim... Ele tem uma autonomia finita, né? Ele vai depender do quanto você pôs de banco de bateria. Tá. Mas dependendo eu do consigo tipo... estabelecer, eu quero colocar mais energia. Ele exatamente. tem capacidade ou você tem que comprar um BESS... Você tem que comprar um BESS maior. Tá. Ou, por exemplo, se você... É um power bank. Imagina se você tem um power bank
Ele, para carregar seu celular, em 1 hora ele carrega 100% da bateria. Sim, sim. Se você quiser carregar 2 celulares, você vai colocar 2 celulares a 50%. Isso. Então, talvez quando você tiver um BES e você tiver falta de energia, você tenha que racionalizar para não consumir todo aquele banco de bateria. Você vai ter que, ao invés de eu ligar o ar-condicionado, ligar tudo da minha residência, eu vou ligar as cargas prioritárias. E esse BES é um aparelho? Como O BES é um power bank, só que ele vai ser, por exemplo, 1 megawatt, ele é do tamanho de um container de 20 pés. Imagina um container de 20 pés. Sim. Uma onde vaga você de tem- carro, por exemplo. Sim. Onde você tá. tem ali aquele container completo de bancos de bateria, Aham. esses bancos de bateria com inversor para produzir a energia que está ali, para disponibilizar a energia que foi armazenada. Hoje, assim, ele é mais indicado para um condomínio, empresas... Tem diversas aplicações, né? A resposta, assim, por isso que precisa ter esse know-how e projeto antes. Aham. O síndico vai nos chamar lá, ó, eu tenho essa demanda. A gente tem equipamentos hoje, e a gente instala no condomínio, chama analisador de carga. Fica lá 1 mês, às vezes, pra gente ver como o condomínio se comporta. Tá. A gente vai fazer o correto dimensionamento desse produto para você, entendeu? A gente não vai vender nada muito grande, nem nada insuficiente. Sim. Ele vai ser corretamente dimensionado para o condomínio suprir essa falha desse determinado. Isso para condomínio, né? Que a gente está falando da MFB Condomínios. Sim. Mas a MFB Engenharia, junto com a Energy, a gente comercializa esse equipamento para empresas, para outros segmentos. Só que os projetos e aplicações são outros. Uhum. Né? São outras demandas que empresas têm. Às vezes a empresa não precisa suprir pico. Às vezes a empresa não pode ter o pisca da energia em algumas aplicações dela, né? Então cada caso é um caso, né? Mas é assim, é uma tecnologia nova. Lembra do LED lá em 2010 que eu estava trazendo? Sim. Então, de novo aí na Sendo crista da onda. pioneiros, trazendo novidades aí. Acho que você tem diversas aplicações. Daqui uns 5 anos a gente vai voltar A gente aqui. volta e isso já não vai ser Aí uma tá vendo? novidade. Pô, você lembra que você falou Foi disso lá você atrás? que trouxe? Poxa, que bacana. São diversas aplicações e aí vão ter aplicações. Lembra que eu falava de carro elétrico lá atrás? Não, sim. carro elétrico não existe, agora tá aí, ó. Eu acho que, por exemplo, o agora primeiro- são carros voadores, né? Sei lá. o primeiro carro Já é elétrico, uma eu acho realidade que é. também, né? em Você alguns viu lá? países. O cara saiu voando no carro lá. O primeiro carro elétrico no Brasil, acho que é de 2016 ou 2017 da Nissan, né? Você vê quanto que isso evolui, né? Em 2014, muito. a gente trouxe um carro elétrico lá para o sistema enchente imigrantes. Ah, é? A gente achou que descia a serra e ele ia carregar tudo, né? Mas não funcionou assim, não. Hoje, assim, de 10 anos para cá, 7, o Vale do Silício, ele trabalhou muito em pesquisa de bateria. Bateria virou, assim, todas as universidades do mundo estavam investindo na questão de armazenamento de energia. E a gente está com tecnologias aí muito de ponta. A gente tem bancos aí, BES, garantia de 10 anos, 20 anos. Né? Você tem duas soluções muito interessantes. Você tem as baterias crescendo muito, né? Você tem muito estudo também de hidrogênio, né? Que também é algo que a gente está muito atento, né? Então são tecnologias que vão vir porque, assim, o X da questão é a gente ter uma energia cada vez mais limpa e armazenar essa energia e fazer o melhor uso dela. Então essa é a briga do mundo, né? O que a gente precisa E aumento de trazer demanda, de soluções, né? né? Todo Porque a dia- demanda aumenta e você tem que produzir mais. Para você produzir, você tem que ser mais eficiente. Então, a gente tem que trazer armazenamento, né? Então, esse é o grande risco. Quando a gente pensa no carro elétrico, na verdade, nós estamos pensando o quê? Alguém vai ter que produzir essa energia, aquele carro elétrico tá armazenando e transformando ela, né? Então, você precisa ter toda uma infraestrutura. E eu acho que no final das contas, daqui 5 ou 10 anos, vamos chegar à conclusão que as tecnologias vão se complementar numa matriz mais diversificada e que para cada tipo de segmento você tem uma solução mais adequada. Muito bom. Que papo legal, hein? Que papo gostoso. Eu te disse no início do programa que você ia gostar, que você ia curtir. E aqui, né, falando da MFB Engenharia, tendo uma breve explicação aí, né, do que eles estão observando lá fora, o que está chegando de novidade para o Brasil, as soluções que a MFB Engenharia junto com a Energy oferece, enfim, pô, muito legal mesmo, muito bacana, um podcast muito esclarecedor, enfim, muito conteúdo para você de casa que está assistindo. Por isso que eu disse, compartilhe esse vídeo para outras pessoas, para os seus contatos aí, para que mais e mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, a esse vídeo que com certeza está agregando muitos insights desses empreendedores aqui que têm grande know-how na área de engenharia 360, engenharia elétrica, civil, hidráulica e tudo mais. Bom,
Nosso programa está encaminhando para o final e eu quero que vocês deixem as considerações, uma mensagem para quem está nos assistindo, quem deseja empreender, qualquer que seja a área, mas principalmente nessa área de engenharia, principalmente voltada aí na autoeficiência, na energia elétrica e tudo mais. Acho que assim, agradecer, né, Thiago, a participação, né, o bate-papo, acho que foi bem interessante. Muito. Deixar aí à disposição a Energigeradores, a MFB, em termos de soluções, segurança energética e engenharia, a gente tem aí um portfólio completo aí para oferecer para o mercado. Então, todos interessados aí, acompanhem a gente aí nas redes sociais, no nosso site, né, acho que a gente traz bastante solução legal. Acho que empreender no Brasil não é fácil, porque as regras do jogo mudam no meio do caminho, né? Pois é. A gente tem muitos desafios, mas os desafios trazem oportunidades, né? E o Brasil é um país, assim, próspero. Acho que se a gente acertar aí o rumo com essa questão energética, né? Com a matriz energética que nós temos, as oportunidades para nós são muito grandes, né? O Brasil tem tudo para se encaminhar aí para ser uma potência, né? Acho que só a gente não se boicotar novamente, né? Acho que agora... Eu escuto desde pequeno que é a hora do Brasil, né? Mas um dia tem que chegar essa hora, né? Mas nunca chega, não, talvez, mas né? vai chegar, né? Acho que o Brasil tem uma questão hoje energética. A gente pode exportar muita energia para o mundo. Exportar, ou seja, trazer esses grandes consumidores, trazer esses grandes empreendimentos. Porque a nossa matriz, nós somos ricos hídrico, fotovoltaico, eólico. Acho que o país aqui em recursos naturais nosso é fantástico, né? Então a gente aposta muito nisso. Então os desafios trazem oportunidades. Então acho que quem quer empreender no Brasil tem que ter resiliência, né? Porque isso faz parte do nosso dia a dia. Então acho que resiliência é algo muito importante para quem quer empreender no Brasil. E saber que assim, os desafios irão ter, né? Terão dias bons e dias ruins, mas com certeza as oportunidades também aparecem. E nos dias ruins são os que as melhores oportunidades aparecem, né? Então acho que a gente tem que estar aí 22 anos empreendendo, né? Com a Energia, a MFB, e a gente está crescendo, evoluindo. Eu acredito muito, né, nessa nossa trajetória, nesse nosso percurso, no caminho de soluções e segurança energética para o Brasil. Acho que esse mercado é um mercado muito promissor e as oportunidades aparecerão. A gente está antenado para aproveitar essas oportunidades e trazer o que tiver aí de melhor de tecnologia do mundo para o Brasil. Então, agradecer aí. Quem quiser, segue a gente aí nas redes sociais. Estamos à disposição. Muito obrigado. Poxa, que legal, hein? Fala bem, fala bonito e insights importantíssimos aí, valiosos que todos nós podemos utilizar no nosso dia a dia. Você que empreende, qualquer que seja a área, com certeza aí o Bruno está trazendo informações valiosíssimas. Bom, Vitor, muito obrigado também pela tua presença, participação. Por favor, deixe as suas considerações finais, sua mensagem aí para quem deseja empreender e investir nessa área também. Agradecer o Thiago, agradecer o pessoal do mundo empresarial, dizer que a gente foi muito, muito bem recebido aqui. O programa é incrível, a gente acompanha já há um bom tempo já. Que legal. O podcast sempre de muito boa qualidade aí, o que nos fez querer muito participar aqui. Agradeço o convite, né? E deixar um recado, né? O Brasil que nem o Bruno disse, é um país muito promissor, né? É um país onde a gente tem tudo aqui para dar certo, né? A gente está antenado ao mundo, né? Porque as tecnologias estão acontecendo, mas a gente acredita e aposta muito no Brasil, né? Então a gente quer vencer aqui, é a nossa pátria, a nossa raiz, nossa origem, né? A engenharia no Brasil ainda, eu acho que é um oceano azul, né? Para quem pensa em estudar, entrar na área. O Brasil tem muito a desenvolver em tecnologia, em desenvolvimento industrial, em aperfeiçoamento aí dentro da área de engenharia, é um negócio muito bom, né? E resiliência, né? Eu acho que a palavra que define um empreendedor é resiliência, né? Dias de chuva vão vir, mas você tem que estar lá firme, forte. O bambu, né? O bambu não quebra, né? A árvore, tem uma máxima que eles falam assim, que tinha uma árvore muito robusta, na primeira chuva ela tombou. O bambu fininho, não, ele balança, sim, mas ele continua firme, né? É um empreendedor, né? A questão de governo, que vai mudar, isso sempre teve aí, né? O governo vai entrar, vai sair, vai entrar outro. sim. As dificuldades externas não nos cabem. A gente tem que focar no que a gente pode fazer, né? E todos os dias eu acordo falando, hoje eu vou dar o meu melhor, hoje eu vou ser melhor que ontem e hoje eu vou ser pior que amanhã. Então eu acho que essa é o que me resume, né? Melhorar todos os dias, né? Fazer o bem às pessoas que estão próximas da gente, né? E eu acho que esse é o caminho, né? Então, convido a todos aí que pensam em entrar na engenharia, que é um caminho bom, podem vir, que mercado tem bastante área a ser explorada ainda, tecnologias a serem inventadas, profissões que nem nasceram, né? Eu vi um estudo que falou que 20
20% das profissões. A profissão da minha filha ainda não existe. Olha só. Né? A profissão da minha filha tem 7 anos, Sim. eu tenho um de 4 meses. O que ela vai trabalhar ainda talvez nem exista ainda. Então você vê que o mundo tecnológico, o mundo... ele evolui muito. Né? E com uma rapidez gigantesca, né? E agradecer, Piscou, acontece. Quero agradecer de verdade, muito obrigado. Muito feliz de estar aqui hoje. Muito, muito obrigado. Eu que fico lisonjeado pela presença de vocês, muito conteúdo de qualidade, que a gente tem uma aula aqui, os nossos telespectadores também que assistem, com certeza estão satisfeitos com esse nosso bate-papo. MFB Engenharia, oferecendo aí um serviço muito amplo, né, na área de engenharia, nos 360, junto aí com a Energy Geradores. Bacana. Muito obrigado, viu? Vitor Brusco e aqui comigo o Bruno Moreira. Muito Grande obrigado. abraço. Obrigado. Eles que inclusive já participaram também do programa Mundo Empresarial na televisão. Recentemente a nossa equipe de reportagem esteve lá em São Bernardo do Campo conhecendo a sede, a estrutura deles, e teve uma reportagem muito bacana que também foi exibida, foi ao ar recentemente. Parabéns, viu? Muito sucesso para vocês. Muito obrigado. Bom, e um último recado. Você que é empresário, empreendedor, gostou desse conteúdo, curtiu, então, e deseja de repente estar aqui, assim como o Bruno e o Vitor participaram do podcast Mundo Empresarial, tem uma história tão interessante quanto a deles, quer contar a tua história, quer mostrar a tua empresa, por favor, então entre em contato com a nossa produção através do número aí que aparece na sua tela e descubra como participar, seja do podcast Mundo Empresarial, como do programa Mundo Empresarial na televisão. Estamos aí celebrando os 10 anos de sucesso na TV e o podcast Mundo Empresarial indo para o seu 3º ano de sucesso. São mais de 7.000 empresas, empresários que já participaram com a gente dos conteúdos. Então, tá faltando você. Venha, entre em contato, com certeza vai dar mais visibilidade para tua marca, para tua empresa, para tua história se tornar ainda mais conhecida. Vai ser um prazer ouvir, conhecer e compartilhar a tua história para os nossos telespectadores. Tá certo? Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Valeu também a Croação e Companhia, a Print, empresas parceiras do podcast Mundo Empresarial. A gente se fala num próximo episódio. Até mais.